Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias com as principais decisões da semana no Supremo Tribunal Federal. O presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin, marca as primeiras audiências para ouvir testemunhas ligadas ao Núcleo 1, acusado de tramar a tentativa de golpe. O Supremo homologa acordo que aumenta o uso de câmeras corporais pela Polícia do Estado de São Paulo. E o início do julgamento sobre a constitucionalidade de trecho da lei que aumentou a pena de crimes contra a honra quando a vítima é servidor público. Acompanhe aqui na TV Justiça, o Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e com a consultora jurídica Karina Zucolotto, a gente vai explicar as decisões da semana. Karina, olá. Essa semana, um dos julgamentos foi sobre a constitucionalidade ou não de um trecho que aumentou a pena quando a vítima de crime contra a honra é um servidor público. Uma alteração feita no Código Penal está sendo questionada lá no Supremo. Mas eu diria, Flávia, que essa semana foi bastante intensa no Supremo. Na segunda, o encontro de presidentes de tribunais constitucionais. Na terça, a sessão da primeira turma, envolvendo o núcleo 4 dos atos atentatórios à democracia. E quarta e quinta, as sessões plenárias com muitos julgamentos complexos e bastante interessantes. Tá certo, a gente vai falar mais sobre isso já já. Um pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento sobre a exigência de inscrição de advogados públicos na OAB. O tema está sendo discutido em um recurso da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, que questiona a decisão que autorizou um advogado da União a atuar judicialmente sem a inscrição na ordem. A entidade alega que a Constituição Federal não distingue a advocacia pública da privada e que não há motivo para isentar os advogados públicos do pagamento da anuidade da OAB, porque desempenhariam as mesmas atividades que um advogado privado. O recurso foi levado para ser analisado pelo plenário. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada pelo STF servirá de parâmetro para processos semelhantes no restante do país. O julgamento começou no ambiente virtual, mas depois de um pedido de destaque, a análise foi para o plenário físico. O advogado da União, Livan Bispo dos Santos, entende que as atividades exercidas por advogados públicos e privados são, no fim das contas, idênticas. O ingresso de serviço público não descaracteriza a atividade do advogado, não descaracteriza a natureza advocatícia, tendo em vista que permanece e recai sobre ele os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas normas éticas, muitos dos impedimentos que recaem sobre os advogados em geral, obviamente, com as derrogações que a função pública exige. O advogado do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Vicente Braga, destacou que a Constituição não limita a sua atuação aos advogados privados. Segundo a entidade, todos aqueles que exercem advocacia devem integrar a OAB. A partir do momento que fixar-se o entendimento da não obrigatoriedade da inscrição dos advogados públicos no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, teremos novos desafios a serem enfrentados e eu tenho certeza que esses desafios serão mais duros, serão mais difíceis, porque não teremos aquela que sempre esteve do nosso lado, que é a OAB. O relator é o ministro Cristiano Zanin. Ele votou no sentido de negar o pedido feito no recurso. Zanin entende que exigir a inscrição é inconstitucional. Ela deveria ocorrer de forma voluntária. Eu não vejo o óbice para que voluntariamente o advogado da União possa se inscrever na Ordem dos Advogados, não como um requisito necessário para o exercício da sua função, mas como uma opção que ele possa vir a fazer voluntariamente. Então, por isso, senhor presidente, que como eu antecipei,
o meu voto nega provimento ao recurso extraordinário, mas eu proponho também a seguinte tese. É inconstitucional, por violar o artigo 131 da Constituição, a exigência de inscrição do advogado público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, para o exercício de atividades inerentes ao cargo público. Item 2. A inscrição de advogados públicos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil poderá ocorrer de forma voluntária, individualmente ou mediante ato administrativo a ser firmado entre o órgão de representação estatal e a Ordem dos Advogados do Brasil, observadas as incompatibilidades previstas no artigo 28 da Lei 8.906/94, que é o Estatuto do Advogado. Na mesma linha, votaram os ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Não é questão só de se obrigar aquele que quer ser advogado público a se inscrever na OAB. Nós estaríamos colocando toda uma estrutura, que temos que lembrar, é uma estrutura de Estado, os advogados do Estado, é uma estrutura que tem o seu chefe, que é ou o advogado-geral da União, ou os procuradores-geral do Estado, ou o procurador-geral do município, onde há indicados pelo chefe do executivo, nós estaremos colocando sob a supervisão da OAB. O ministro Edson Fachin abriu divergência. Esse argumento me conduz à conclusão de que o presente recurso extraordinário deve ser provido e, portanto, de que todos os advogados brasileiros, sejam públicos, sejam privados, jamais deixam de ser advogados em razão da aprovação em concurso público para o exercício de função pública em cargo, cuja primeira e principal atribuição seja o exercício da advocacia. Seguiram a mesma linha da divergência os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Mas um pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento. Em discussão, essa discussão envolve, pode ser o pagamento até da anuidade da OAB, mas principalmente em relação a essa atuação profissional, porque os advogados públicos, a maior parte é proibida de advogar por fora. Exatamente, embora eles exerçam efetivamente a advocacia. E o ministro Luiz Fux, quando ele toma a palavra para votar, ele coloca exatamente essa questão acerca da anuidade. Então aqui a discussão é saber, esses advogados públicos têm que necessariamente estar inscritos nos quadros da OAB, na seccional de onde ele atuou, ou de alguma ordem dos advogados do Brasil, e pagar a anuidade, ou essa inscrição ela é dispensável em razão do momento em que ele é investido no cargo de procurador do Estado, de procurador do município, de defensor procurador público da Fazenda, de advogado da União. E aí, nesse sentido, os ministros até agora já formaram, não vamos dizer que temos uma maioria, porque nós temos 5 votos entendendo que é inconstitucional a exigência da inscrição para esses advogados públicos, embora eles exerçam também a função da advocacia, assim como advogados privados, e possam ser representados pela OAB. Para esses ministros que votaram nesse sentido, foi trazido um argumento de um precedente vinculante, que foi o tema 1074 de repercussão geral, que reconheceu que para os defensores públicos, que também são advogados públicos, exercem a advocacia, mas são pagos pelo próprio Estado para defender as pessoas hipossuficientes, eles não precisam de quadros na inscrição nos quadros da OAB, justamente porque no momento que investidos na função, no cargo de defensores, eles já estariam autorizados ao exercício dessa advocacia. Então a discussão é justamente essa. É constitucional ou inconstitucional a exigência dessa inscrição nos quadros da OAB? O julgamento ainda não terminou, voto do Dias Toffoli, vamos aguardar o retorno dessa discussão no plenário. Tá certo, obrigada. O STF marcou as datas para ouvir as testemunhas do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus do chamado Núcleo 1. São 8 réus acusados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.
Esta é uma das fases de instrução processual após a primeira turma do STF decidir que todos os integrantes do chamado núcleo crucial seriam transformados em réus. As oitivas vão ser entre os dias 19 de maio e 2 de junho e ao todo serão ouvidas 81 pessoas, entre testemunhas de acusação e defesa, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Distrito Federal, Ibanez Rocha, além de senadores, deputados federais, militares e ex-integrantes de alto escalão do governo Bolsonaro. As audiências vão ser por videoconferência. As defesas vão ficar responsáveis por apresentar as testemunhas, independentemente de intimação, como ficou decidido pelo relator e pela jurisprudência do STF. A decisão do ministro Alexandre de Moraes também estabeleceu que se comunique às autoridades superiores para que liberem os servidores públicos e também os militares que estão arrolados no processo, para que eles prestem depoimento. Já os governadores e parlamentares podem escolher o horário em que vão prestar depoimento, mas tudo dentro de uma janela pré-estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. A lista de testemunhas inclui 6 de acusação, 7 do delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, e outras 68 testemunhas de diversas defesas. A expectativa é de que o processo produza provas periciais e possa ter eventuais diligências complementares. Depois disso, o relator deve marcar a data para interrogatório dos réus. Em seguida, o relator da ação penal vai preparar o relatório e o voto. Não há prazo para que o ministro Alexandre de Moraes conclua a análise sobre o caso. Quando a ação penal estiver pronta para julgamento, o relator libera o processo para a inclusão na pauta. O Supremo Tribunal Federal interrompeu o julgamento da liminar que discute se mantém ou não a suspensão de 2 regras da nova lei das bets sobre as apostas esportivas online. Antes da ministra Carmen Lúcia pedir mais tempo para analisar o caso, apenas o relator, ministro Luiz Fux, e o ministro Flávio Dino tinham votado pela manutenção da liminar, que havia suspendido as 2 regras em outubro do ano passado. A discussão gira em torno da proibição da concessão de exploração de serviços lotéricos a um mesmo grupo econômico em mais de um estado e da restrição da publicidade das loterias estaduais às pessoas localizadas no estado. Na época, Fux atendeu ao pedido dos governadores de 6 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre, além do Distrito Federal. Também conhecida como Lei das Apostas Esportivas, a norma foi sancionada no penúltimo dia de 2023. O caso em análise diz respeito apenas às modalidades como loterias de números, de bilhetes numerados e instantâneas. As apostas de cota fixa, conhecidas como bets, são questionadas em outra ação. Paralelamente ao julgamento da liminar suspensa, o plenário virtual do STF ainda analisa o mérito da ação, ou seja, a validade dos trechos contestados. Essa análise está suspensa desde 10 de abril, quando a ministra Carmen Lúcia também pediu mais tempo para verificar o caso. Até então, 5 ministros já votaram a favor de declarar a inconstitucionalidade de ambas as regras. E você vai ver no próximo bloco. O Supremo homologa acordo que amplia o uso de câmeras corporais pela PM de São Paulo. A gente volta em instantes. O Supremo Tribunal Federal homologou um acordo que amplia o uso de câmeras corporais na PM de São Paulo. O anúncio foi feito pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. A conciliação foi no âmbito da suspensão de uma liminar apresentada pela Defensoria Pública do Estado. Conforme o acordo, haverá um termo aditivo no contrato firmado entre o Estado de São Paulo e a empresa Motorola para aumentar o número de câmeras corporais em 25%, alcançando o total de 15 mil equipamentos. O uso obrigatório de câmeras vale para regiões com equipamentos disponíveis e se aplica em operações de grande porte ou em comunidades vulneráveis, para a restauração da ordem pública. Ficou também determinado o uso obrigatório das câmeras em operações para responder a ataques contra policiais militares. E é preciso apresentar razões técnicas, operacionais ou administrativas que justifiquem a medida. Segundo o acordo, o Estado também se compromete a colocar à disposição tecnologia que permita a reativação automática da câmera, caso durante uma ocorrência o policial interrompa manualmente a gravação. Nesse caso, a câmera será reativada em até 1 minuto,
assegurando que as imagens não sejam perdidas. Serão implementadas funcionalidades nos equipamentos que permitirão o acionamento das câmeras de 3 formas. 1. Pelos próprios policiais em serviço. 2. De forma remota, pelo Centro de Operações da Polícia Militar. E 3. De forma automática, com o uso da tecnologia Bluetooth, para todos os policiais que estiverem a aproximadamente 10 metros do atendimento de uma ocorrência. Além disso, se a câmera for desligada durante uma ocorrência, haverá mecanismos de reativação automática, sem perda de imagens. A Polícia Militar também fornecerá seu sistema educativo e disciplinar para promover uma cultura institucional de valorização do uso das câmeras. Além disso, as instituições envolvidas se comprometeram a atuar de forma conjunta para desenvolver indicadores de monitoramento da eficiência dessa política pública que servirão de base para a publicação de relatórios de avaliação. Considero que o acordo alcança um ponto de equilíbrio importante entre 2 valores constitucionais centrais: a liberdade da administração pública para desenhar e aprimorar suas políticas públicas e a necessidade de respeito aos direitos fundamentais, especialmente das pessoas em situação de maior vulnerabilidade. No encerramento do encontro de presidentes das Cortes Constitucionais, realizado no Supremo, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a integração da América Latina para enfrentar os desafios comuns. O ministro Luiz Roberto Barroso fez um apelo à cooperação entre os países da região diante dos desafios comuns, destacando que não é dever das cortes formularem políticas públicas, mas sim proteger o Estado de Direito e os direitos fundamentais. Ele também apontou que a história não é um destino a cumprir, mas sim um caminho a escolher, e que é preciso escolher os caminhos certos. Em determinado momento, Barroso destacou a violência na América Latina e afirmou que foram registrados mais de 35 mil homicídios no Brasil somente em 2024, um número superior ao de muitos países que estão em guerra. O ministro também defendeu o combate à lavagem de dinheiro e criticou o hiperencarceramento de pequenos traficantes. O presidente do STF reforçou o avanço tecnológico do judiciário brasileiro, como os processos judiciais eletrônicos, que diminuíram pela metade o tempo de tramitação de casos, além das sessões virtuais que foram adotadas durante a pandemia. Por fim, ele fez um alerta para os riscos da desinformação nas redes e para a necessidade de regulação das plataformas digitais, mas sem abrir mão da liberdade de expressão. O plenário retomou o julgamento da ação que trata do aumento de 1/3 na pena em crimes contra a honra cometidos contra funcionário público em razão das suas funções. Na ação, o Partido Progressista questiona dispositivo do Código Penal que prevê aumento de 1/3 da pena de crimes como injúria, calúnia e difamação contra funcionário público. O PP alega que há violação à garantia de liberdade de expressão e da igualdade, na medida em que confere proteção maior à honra dos funcionários públicos do que a dos demais, pelo simples fato de atuarem em nome do Estado. O julgamento começou em fevereiro e foi retomado agora. O relator é o presidente ministro Luiz Roberto Barroso. Ele destacou que os agentes públicos estão mais sujeitos a opiniões divergentes, mas fez uma distinção em relação à difamação e injúria. Para ele, não se justifica o agravamento da pena nessas situações. Aqui nós não estamos eliminando do ordenamento jurídico os crimes contra a honra quando dirigidos a funcionário público, a servidor público. O que nós estamos fazendo é dizendo, o que eu estou propondo, que no caso de difamação e de injúria, não se justifica o agravamento da pena, que prevê que as penas combinadas no capítulo dos crimes contra a honra aumentam-se de 1/3 se o crime for cometido contra funcionário público, que é o que nos interessa nesse momento. Só deve incidir essa previsão do inciso 2 no caso de calúnia, porque no caso de calúnia, a imputação de um crime ao agente público
pode, provavelmente, irá comprometer a integridade da sua própria atuação como agente público. A sessão foi suspensa e vai ser retomada em breve. Karina, os ministros estão divididos. O ministro-presidente, que é o relator, acredita e na tese dele coloca só aumenta a pena se for calúnia. Mas a gente tem outros 4 ministros que não, que pode aumentar a pena em qualquer dos 3 crimes contra a honra, né? Injúria, calúnia ou difamação. O ministro Luiz Roberto Barroso propôs só para a calúnia porque é um dos crimes uma das hipóteses mais graves de crimes contra a honra em relação aos servidores públicos, porque poderia comprometer até as suas atividades, como ele mesmo mencionou. Mas para o ministro Flávio Dino, que abre a divergência, em todos esses casos, haveria uma gravidade que deve ser punida e deve ser coibida. E um dos argumentos principais trazidos nesse caso é de que, havendo esse aumento de pena, de 1/3 da pena, quando a vítima ou o ofendido for servidores públicos, estaria havendo uma limitação da liberdade de expressão. E o ministro Alexandre de Moraes, ao votar, ele disse, não, aqui não se está se falando em liberdade de expressão. A crítica, ela pode ser feita, mas ela não pode ultrapassar os limites. Então, o próprio Código Penal, ao prever os crimes contra a honra, protege a honra de pessoas humanas, sejam servidores, trabalhadores ou não. E nesse caso, o Código Penal apenas fez aumentar a pena se a vítima for um servidor público. Mas o caso, como a gente disse, ainda não está decidido, não há qualquer inconstitucionalidade declarada ainda, temos que acompanhar o resultado, a finalização desse julgamento, Flávia. Certo. O STF vai decidir sobre a possibilidade de o Estado ter de pagar indenização a pessoas ofendidas por discursos de parlamentares. O julgamento começou com as sustentações orais e vai ser retomado em breve. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. Essa discussão chegou ao Supremo por meio de um recurso apresentado pelo Estado do Ceará, condenado a indenizar um juiz por falas de um ex-deputado estadual. As ofensas teriam sido feitas pelo parlamentar em pronunciamento durante uma sessão da Assembleia Legislativa do Estado no ano de 2000. Ele disse que o magistrado estaria beneficiando o prefeito de um determinado município em decisões judiciais. O juiz, então, entrou na justiça e acabou ganhando indenização. Foi reconhecida a responsabilidade civil do Estado por danos à imagem e à honra do magistrado. O recurso do Estado do Ceará foi levado a julgamento. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão tomada será aplicada em casos semelhantes no restante do país. O relator é o presidente ministro Luiz Roberto Barroso. No início do julgamento, o procurador do Estado do Ceará relembrou que as declarações foram dadas há mais de 20 anos. Estamos falando do ano de novembro de 2000, numa limitação, que não tínhamos esse amplo acesso ao mundo da internet, não tínhamos esse amplo acesso à conectividade que nos permite que no simples clique a gente acesse milhões de pessoas. Estávamos ali no momento outro do nosso país. Passam-se quase 25 anos. E, excelências, é importante consignar que o Estado do Ceará, como parte neste processo, no qual o recorrido buscou a imputação da responsabilidade objetiva do Estado, fez sua defesa simplesmente no intuito de falar: o parlamentar ele tem a sua imunidade material assegurada pela Carta Constitucional, no seu artigo 53, então não cabe o Estado responder. Se o parlamentar não responde, o Estado também não pode responder. Também houve manifestação da mesa do Senado Federal como interessada no tema. A imunidade material resguarda ao âmbito político o controle das opiniões, palavras e votos proferidos pelos parlamentares no exercício do seu mandato. Já no plano constitucional, segunda dimensão, a disciplina da imunidade material institui cláusula derrogatória do direito civil e penal que incide sobre o fato, sobre o objeto do discurso e não sobre o agente.
Esse é, excelências, um ponto central para a compreensão deste julgamento. Ao dispor que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos, a Constituição protege o discurso. Depois das sustentações orais, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra data ainda a ser definida. O Supremo Tribunal Federal recebeu 20 estudantes de direito, negros e quilombolas, para uma imersão jurídica. Eles foram selecionados por um programa do Ministério da Igualdade Racial em parceria com a Casa Civil da Presidência da República, que incentiva a inclusão e representatividade dessas pessoas nos cargos da administração pública. Os 20 estudantes de direito foram recebidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele compartilhou vivências e aprendizados adquiridos ao longo da carreira. Uma regra básica para quem escolhe viver no mundo do direito é nunca forme uma opinião sem antes ouvir os dois lados. Porque existem muitas visões de mundo sobre muitos assuntos. Não é possível trafegar pela vida com uma mochila de verdades plenas ou de certezas absolutas. O mundo do direito envolve uma certa relatividade, mas em muitas situações existe mais de um ponto de vista legítimo. E a gente na vida tem que ser capaz de compreender as razões do outro, mesmo que a gente não concorde. Foram selecionados estudantes a partir do 8º período do curso de Direito de todas as regiões do país e com boas notas. Entre os dias 5 e 9 de maio, eles têm a oportunidade de conhecer pessoalmente o funcionamento dos 3 poderes e das práticas jurídicas. Esse programa do SAGE, junto com o MIR, ele está dando uma oportunidade para o nosso grupo, que tantas vezes é tão excluído desse lugar. E mostra para a gente o quanto a gente realmente pode ocupar e deve ocupar esse lugar e a importância. Espero que as palavras do ministro hoje nos ajude a mudar um pouco a realidade jurídica do Brasil. Esta é a primeira edição do programa Vivências SAGE, Equidade e Diversidade no Jurídico. É uma parceria do Ministério da Igualdade Racial com a Casa Civil da Presidência da República. O edital recebeu 166 inscrições. Conhecer o Supremo hoje foi uma oportunidade fenomenal, principalmente não só o Supremo, mas outros espaços que historicamente foram negados à população negra. Então eu me sinto não sozinho aqui, me sinto representando uma coletividade, minha família, todo mundo. É muito importante que o governo federal crie políticas para que pessoas pretas, pardas, quilombolas, indígenas, pertencentes a comunidades tradicionais ocupem esse espaço, especialmente se tratando do direito, que é um curso ainda tão elitizado aqui no Brasil. O STF determinou que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apure imediatamente denúncias de fraude em acordo que teria viabilizado a eleição do comando da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. A reportagem é da Evne Araújo. As supostas fraudes teriam ocorrido em acordo firmado entre a Confederação Brasileira de Futebol, dirigentes da entidade e a Federação Mineira de Futebol. O acerto garantiu a permanência de Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. No pedido feito ao Supremo, o vice-presidente da entidade, Fernando Sarney, alegou que o acordo não tem validade jurídica, porque a assinatura de um dos dirigentes não é válida. Ele justificou falta de capacidade cognitiva de Coronel Nunes, hoje com 86 anos de idade. Por este motivo, Sarney pediu a suspensão imediata dos efeitos do acordo. Na decisão, o relator, ministro Gilmar Mendes, apontou que o acordo foi apresentado para homologação por advogado regularmente inscrito na OAB, munido de procuração assinada por todos os envolvidos. E o documento, juntado por um defensor constituído, tinha presunção de autenticidade. Por essa razão, segundo o ministro, essas alegações deverão ser analisadas no âmbito da ação civil pública que originou o acordo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quanto ao pedido de afastamento do presidente da CBF, o ministro Gilmar Mendes entendeu que a solicitação é incabível, já que a ação no Supremo não trata especificamente do assunto. O Plenárias termina aqui. Karina, muito obrigada pela sua presença aqui comigo e até a próxima. Até a próxima, Flávia. Você pode assistir ao jornal pelo canal da TV Justiça no YouTube ou pelo nosso aplicativo TV Justiça Mais. A gente se vê de novo na semana que vem. Até lá. Tchau.